Hoje eu estou aqui para te alertar que talvez você esteja encarando a sua vida com olhos de filme, com olhares de cinema. Como assim, Gi? O que você está querendo dizer? É muito comum que nos filmes, nas séries e nas novelas haja uma história sendo desenvolvida ao redor de um vilão ou de um herói, de uma pessoa que é muito boa e até mesmo seus erros são justificáveis, e outra pessoa que é muito ruim, as suas melhores práticas, seus melhores atos são considerados dignos de desconfiança e suspeita. Presta atenção comigo. Pensa naquele filme que você ama. Mesmo que esse filme não seja composto por um herói e por um vilão tradicionalmente conhecidos, esse filme com certeza tem um personagem com o qual você se identifica. Um personagem que faz o seu coração bater de forma diferente. Você gosta desse personagem mais do que dos outros. Quando isso acontece, nós temos uma tendência a nos projetarmos nesse personagem. É como se nós fôssemos ele. E, portanto, tudo aquilo que esse personagem faz, nós vamos encarar da mesma forma como nós encaramos a nossa vida. E o que geralmente acontece é que tudo de bom que esse personagem faz é super valorizado por nós. E tudo de ruim que ele faz, nós encontramos justificativas para os seus atos, não é mesmo? Nós fazemos a mesma coisa com a nossa vida na vida real. Nós sempre vamos encontrar justificativas para os nossos erros e supervalorizar aquilo que a gente faz de bom. Quando o assunto é o outro, principalmente o outro que não é tão próximo de mim e que não me agrega tanto, ou eu penso que não me agrega tanto, quando eu olho para ele, os seus atos bons vão ser sempre dignos de desconfiança e os seus atos ruins vão ser sempre hipervalorizados e nós não vamos olhar com nenhum pingo de misericórdia para esse outro ser humano. O problema é que essa forma de encarar a vida, ela é uma forma bastante equivocada, porque na vida real nós não temos heróis e vilões, nós não temos pessoas que são boas e pessoas que são más. O que nós temos é um Deus bom, muito bom, verdadeiramente bom, e tantas pessoas que são pecadoras e carecem desesperadamente de um Salvador, incluindo eu e você. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero mostrar para você como na vida real as coisas são bem diferentes. E eu quero abrir os seus olhos para a forma como você tem encarado a sua vida, para a forma como você tem olhado para si mesmo e como você tem olhado para o próximo. E eu tenho certeza que a compreensão a respeito desse assunto vai mudar também um pouco mais, vai ampliar o seu conhecimento a respeito de quem é o nosso Deus, fazendo com que você se apaixone ainda mais por ele. Então bora lá, bora pro vídeo de hoje. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Vamos lá, hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 20, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 18, o capítulo inteiro. Vai abrindo aí na sua Bíblia. Enquanto isso, deixa eu te lembrar, esse vídeo é o vídeo principal da semana, é a mensagem nova que eu libero toda semana às quartas-feiras. A partir da quinta-feira eu começo a liberar as partes dessa mensagem. Para você que de repente não vai conseguir assistir até o final, que não tem esse tempo disponível, gostaria de assistir pouco a pouco, então as partes vão ser liberadas a partir de quinta-feira, serão 4 partes, então quinta, sexta, sábado e domingo eu vou subir aí as partes dessa mensagem principal. Então se você quiser se organizar para assistir aos poucos ao longo da semana, isso será possível, beleza? Outra coisa, gente, já deixa aí um like pra mim, por favor, caso essa série, esses vídeos estão te abençoando, deixa o like, se inscreve no meu canal. É muito importante quando você deixa o like, porque você está comunicando para a plataforma que aquilo te agregou de alguma forma, e isso faz com que novas pessoas cheguem aos vídeos e sejam abençoados pela verdade, pelo evangelho real e verdadeiro que nós estamos aqui estudando e nos debruçando. Tá bom? Então agora vamos recapitular o que aconteceu até esse ponto da história para a gente dar início à nossa leitura.
Nós estamos em uma altura do livro de Gênesis em que estamos estudando a história de Abraão. Ele é a principal pessoa dentro dessa história que nós estamos estudando nos últimos dias e estamos quase chegando ao fim da história dele. Logo nós já vamos mudar e vamos ter um outro personagem aí, uma outra pessoa que vai ser o protagonista, que vai ocupar o centro dessa história. E aí, você deve ter visto nos últimos vídeos que esse Abraão recebeu a visita de 3 homens. Esses 3 homens estavam de passagem por aquela região, indo rumo à cidade de Sodoma, mas eles vão aceitar fazer uma pausa no acampamento de Abraão e ali eles vão desfrutar de uma refeição com o patriarca. Ao final dessa refeição, um dos 3 homens vai anunciar, vai revelar a sua identidade. E nós vamos descobrir que um desses 3 homens era nada mais, nada menos do que o próprio Deus em corpo humano. Quando ele anuncia quem ele é, mostrando o conhecimento que ele tinha e como ele conseguia saber até aquilo que Sara estava pensando, ele vai anunciar também algo muito importante. Ele vai anunciar que em 1 ano Sara estaria grávida. Finalmente, Abraão e Sara seriam contemplados com o filho da promessa, aquele filho que Deus havia prometido que daria a Abraão há tantos anos atrás, quando tirou Abraão de Ur dos Caldeus, quando chamou Abraão de Ur dos Caldeus para caminhar com ele. Passaram-se muitos anos, 20 e poucos anos, mas agora estava muito perto. E o próprio Deus em corpo humano, em forma humana, deixou bem claro que esse perto era exatamente 1 ano. Em 1 ano, Sara estaria grávida. Depois de dar esse anúncio tão maravilhoso de esperança e hidratar o coração de Sara, que estava completamente amargurado, Deus vai continuar caminhando para fora do acampamento com Abraão e os outros 2 homens que estavam com ele, que depois nós vamos descobrir que eram 2 anjos. Já na saída do acampamento, Deus vai compartilhar com seu amigo Abraão que ele estava prestes a destruir Sodoma. Ou melhor, ele não disse que estava prestes a destruir, mas ele disse para Abraão que estava recebendo muitas acusações a respeito da perversão que acontecia em Sodoma e nas demais cidades da planície. E é óbvio que Abraão, sendo um amigo de Deus, entendeu que Deus estava prestes a lançar juízo sobre essas cidades. E diante desse cenário, Abraão vai fazer uma intercessão. Ele vai interceder, ele vai pedir pelos justos que pudessem existir nessa cidade, pedindo para que Deus poupasse as cidades se encontrasse ao menos 10 justos, ou seja, ao menos 10 pessoas que temessem ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão. Várias coisas aconteceram, nós vimos a destruição dessas cidades, nós vimos Deus resgatando o sobrinho de Abraão, o sobrinho Ló de Abraão, que era um homem justo. E nós chegamos ao fim dessa história com Abraão contemplando a fumaça que saía daquela região, porque as cidades tinham sido destruídas. Quando ele vê essa fumaça subindo, Abraão conclui que de fato Deus havia destruído as cidades da planície e, portanto, ele não tinha encontrado nem sequer 10 justos. E foi nesse momento da história que nós vimos Abraão aparecendo pela última vez. Depois nós nos debruçamos durante um tempo na história de Ló, o sobrinho de Abraão, que foi resgatado pelo próprio Deus da cidade de Sodoma antes que essa cidade fosse destruída pelo juízo divino. Foi nesse ponto da história que nós paramos. E para dar continuidade à nossa história, eu quero que você imagine agora, para você começar a entrar dentro dessa história e entender todos os detalhes. Imagine Abraão em um ponto alto, olhando para um ponto baixo, para as planícies, e vendo subir dali uma densa fumaça. Sim, é exatamente isso que a Bíblia diz, que Abraão viu uma densa fumaça subir das planícies. Agora pensa comigo. Como você pensa que era essa fumaça? A fumaça da destruição de 4 cidades completas, destruídas com fogo e enxofre enviado dos céus pelo próprio Deus. Você acha que era qualquer fumaça? Gente, aqui em São Paulo, na região onde eu moro principalmente, nós vivenciamos recentemente episódios que nos fazem ter mais clareza sobre isso. Nós tivemos, infelizmente, muitos incêndios na mata, alguns de forma ilegal, outros por conta do tempo seco, e as cidades ficaram cheias de fumaça. E vocês lembram, se vocês passaram por isso, o desconforto que é viver dessa forma. Isso porque nós não estamos falando da mesma proporção, tá bom? Mas nós entendemos o que é isso, a fumaça entrando dentro da casa, entrando pelas suas narinas, causando aquela coceira insuportável, fazendo com que as pessoas que têm rinite, bronquite, asma, ficassem tudo ruim, os bebês, todos
todos estressados, as casas com aquela crosta escura pela parede por causa da fumaça que sujou a casa, aquela dificuldade para respirar. Gente, nós vivenciamos isso recentemente e foi péssimo. Agora imagina isso em proporções muito maiores para um grupo nômade. Esse é um aspecto importante. Abraão era o líder de um grupo nômade, o que significa que eles não eram fixos ali naquele espaço de terra. Eles migravam, eles acampavam, eles moravam dentro de tendas e eles dependiam do gado e da agricultura, dois elementos que dependem de terra, de espaço territorial e também da disponibilidade de água. Mas agora toda essa região está cheia de uma densa fumaça proveniente do fogo e do enxofre. Logo, gente, é tóxico para se inalar, é tóxico para as pessoas, para o gado, para a plantação. Então nós estamos falando de um cenário bastante apropriado para ser um motivo bastante para Abraão decidir migrar dali, para Abraão decidir sair dessa região onde ele estava, que era a região dos carvalhos de Mamre, que ficava na região de Hebrom, e migrar para um próximo lugar, para um outro lugar, onde não houvesse mais essa fumaça densa atrapalhando os dias dessa comunidade nômade. Gi, então foi por isso que Abraão resolveu sair dali, dessa região onde ele estava? Provavelmente. A gente não pode dizer que foi, porque o texto bíblico não nos diz. Então, se a Bíblia não diz, a gente não pode afirmar que foi exatamente isso. Mas a gente consegue inferir que, muito possivelmente, isso fez com que Abraão se deslocasse dessa região. Portanto, gente, Abraão começa agora uma viagem de peregrinação. Ele está recolhendo seu acampamento e indo para uma outra região onde ele vai acampar novamente. E aí eu quero recapitular algo com você que está lá em Gênesis 13, se eu não me engano, no versículo 17, quando Deus fala com Abraão e promete a ele que daria a ele toda uma descendência e que também daria a ele e a sua descendência toda aquela terra que ele estava vendo. Você lembra que quando Deus fala isso para Abraão, Deus dá também uma ordem para Abraão. Ele diz a Abraão: percorra toda a terra de cima a baixo, toda a terra que Deus havia dito que daria a Abraão. Deus está dizendo para Abraão percorrer toda essa terra, como em um ato, uma atitude de fé, tomando posse pela fé da terra que Deus estava dando a ele e a toda a sua descendência. Quando Deus fala isso para Abraão, Deus está dizendo para Abraão que a vida dele seria a vida de um nômade, que ele viveria como um peregrino, que ele não deveria se fixar a nenhum lugar, mas deveria peregrinar, deveria migrar, viajar, percorrer toda a terra que Deus havia lhe prometido, como em um ato de fé, tomando posse pela fé. Deus está dando essa ordem para Abraão e deixando ele consciente de que a sua vida seria uma vida de peregrino e que por ser um nômade, ele não pararia em um único lugar, mas seria obrigado a migrar. E quando migrasse, quando se deslocasse para outra região, deveria se deslocar para as regiões que faziam parte do pedaço de terra que Deus havia concedido a ele. Então Abraão não deveria migrar por qualquer lugar, mas ele deveria ir para as regiões que Deus havia concedido, que fazia parte da terra prometida a Abraão e a sua descendência. Em Gênesis 13, nós vimos que imediatamente Abraão obedece ao comando de Deus e ele vai mudar seu acampamento para a região de Hebrom e ele vai ficar nos carvalhos de Mamre. Lembra? Esse movimento aconteceu e desde lá nós não vimos mais um movimento de Abraão até esse ponto da história, quando mais uma vez se faz necessário que Abraão, como um grupo nômade, se desloque para uma nova região. E aí a gente chega no versículo 1 do nosso capítulo de hoje. Vamos ao texto. Abraão partiu dali, dos carvalhos de Mamre em Hebrom, para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Bom, gente, então Abraão vai identificar a necessidade de migrar e ele vai migrar para a região do Negueb, que era um deserto ali na região. Nessa região ele vai morar um tempo entre as cidades de Cádiz e Sur e logo depois ele sai dali também. Talvez ali não foi um lugar muito apropriado para se viver, alguma coisa aconteceu e houve a necessidade de migrar mais uma vez e eles então vão morar em Gerar, na região de Gerar. Gerar era um território pertencente ao povo filisteu. Os filisteus
filisteus eram um dos povos cananeus e eles eram famosos, né? Os povos cananeus como um todo eram famosos pela sua violência e eles também eram idólatras, ou seja, eles adoravam a outros deuses, não adoravam ao Deus verdadeiro. Então eram idólatras e eram conhecidos pela sua violência. Outra coisa importante para a gente saber sobre aquele período é que no Antigo Oriente os reis, eles eram considerados quase que como deuses. Alguns não era quase, mas de fato eram encarados como a própria figura de Deus e, portanto, tinham autoridade máxima. E quando desejavam possuir uma mulher, eles simplesmente a tomavam para si, mas tinham um probleminha. Se essa mulher fosse casada, eles não poderiam pegar essa mulher para si, porque isso era considerado crime de adultério. Sim, acredite, esses povos que não adoravam a Deus, que eram violentos, encaravam o adultério como um crime grave. Principalmente porque quando um homem se deitava com uma outra mulher que não era dele, mas era casada com outro homem, eles consideravam que ali tinha acontecido uma contaminação da semente, uma contaminação na linhagem. E, portanto, se essa mulher viesse a engravidar, esse filho seria um filho contaminado, um filho misturado, um filho inapropriado. E isso geraria problema para esses reis, que a linhagem era um fator muito importante, porque ia definir o próximo rei, por exemplo. E também era um fator muito importante na hora de dividir os bens, as aquisições desses reis. Então, ter um filho contaminado, um filho fruto de uma relação proibida, né, de um adultério, era algo digno de maldição diante dos deuses. Isso é tão interessante, gente, porque até no Código de Hammurabi, que é um dos primeiros conjuntos de leis morais da história, né, o primeiro conjunto, as primeiras leis morais escritas da história da humanidade, até mesmo no Código de Hammurabi você vai encontrar esse assunto falando a respeito do crime do adultério. Isso é muito interessante porque isso mostra aquilo que Paulo vai falar em Romanos 2, que existe no coração de todo ser humano uma lei moral escrita. Essa lei moral é uma lei que aponta para a lei de Deus, porque foi escrita pelo próprio Deus. O que eu estou querendo dizer aqui? Nós somos criação de Deus, nós somos criados por Deus e, portanto, existe em nós uma impressão da digital de Deus. Existe em nós a marca do Criador que nos criou. E essa marca é que no nosso coração existe uma lei moral. O homem sabe aquilo que é certo e aquilo que é errado, sem que ninguém precise lhe ensinar. E a sua consciência lhe acusa disso. É por isso que mesmo não servindo a Deus, mesmo não conhecendo as verdades bíblicas, mesmo não tendo relacionamento com o Senhor, um homem é capaz de identificar o erro quando ele comete. Ele sente a acusação vindo da sua própria consciência. E é por isso que diante de Deus nós somos indesculpáveis, porque a nossa consciência nos acusa, nós sabemos que é errado e ainda assim, inúmeras vezes não conseguimos seguir a orientação, o conselho da nossa consciência, mas fazemos ao contrário e quebramos a lei moral de Deus que foi escrita em nosso coração, nos tornando culpados diante do Senhor. Então veja, ainda que esses homens do Antigo Oriente, ainda que esses reis não servissem ao Deus verdadeiro, não fossem povo de Deus, não caminhassem com Deus, eles tinham um entendimento de que adultério não era algo bacana, de que o adultério era uma prática errada, moralmente errada, uma prática imoral. Gente, nós não precisamos ensinar o ser humano de que o assassinato é uma prática imoral, de que o adultério é uma prática imoral, de que a mentira é algo errado. Nós sabemos, no nosso consciente nós sabemos, e ainda assim, muitas vezes praticamos porque somos pecadores. Todo ser humano é pecador. Não existe um homem bom por si só. Existem homens pecadores. Isso é a natureza, nossa composição interna. É uma natureza reprovável aos olhos do Senhor. É uma natureza contrária ao coração de Deus. E é por isso que a gente quebra a lei moral de Deus que foi escrita no nosso coração
constantemente, porque o pecado é o extremo oposto de quem Deus é. E é por isso que em pecado não dá para viver na presença de Deus. E é por isso que o pecado é repugnante aos olhos do Senhor, porque ele é exatamente o oposto de quem Deus é. Sendo assim, quando o assunto é natureza, não existe diferença entre os seres humanos. Somos todos seres humanos pecadores com uma natureza caída, com uma natureza terrível, desesperados por um Salvador que possa mudar, transformar essa natureza que há em nós, nos salvando, nos libertando de nós mesmos, da nossa condição pecaminosa. Uma vez que esses homens entendiam que o adultério era algo inaceitável, eles não poderiam se deitar, tomar para si mulheres que eram casadas. Então, como resolver essa questão? Eles tinham uma ideia, eles forjavam o assassinato de seus maridos. Sim, e uma vez que aquela mulher se tornava uma viúva, não seria mais um ato de adultério e, portanto, eles podiam tomar elas como esposas. Sim, gente, esse é o homem que, mesmo tendo a lei moral escrita em seu coração, perverte a lei do Senhor, encontrando caminhos para desobedecer, para agir de forma contrária àquilo que Deus estabeleceu em benefício próprio, buscando satisfazer suas próprias vontades, aquilo que ele julga ser bom, aquilo que ele deseja, independente do que isso vai gerar no seu entorno, por exemplo. Esses homens viam um problema em se deitar com uma mulher casada e cometer adultério, porque isso poderia contaminar a sua linhagem, porque isso poderia trazer problemas na sucessão do próximo rei, porque isso poderia trazer problemas na divisão dos bens. Agora, assassinar um homem para poder se deitar com a mulher dele, aos olhos deles, isso não era um problema, porque suas mentes já estavam tão cauterizadas, porque eles eram tão perversos, porque estavam tão acostumados a quebrar a lei moral do Senhor constantemente, que os seus valores já estavam completamente atrapalhados. E, portanto, essa era uma prática bastante comum no Oriente Médio entre os reis daquela época. E Abraão sabia muito bem disso. Abraão conhecia os costumes da sua época e ele sabia disso antes mesmo de se tornar um nômade. Mais para frente aqui no texto, nós vamos ver que Abraão fez esse acordo com Sara de falar para as pessoas que ela era sua irmã quando eles foram chamados por Deus lá de Ur dos Caldeus. Ou seja, Deus chamou Abraão para sair da sua terra e confiar em Deus, caminhar com Deus, que Deus lhe mostraria todo o percurso. E Abraão de fato obedeceu e saiu demonstrando uma enorme fé. Mas a sua obediência teve algumas ressalvas, e uma dessas ressalvas é que Abraão combinou com a própria Sara de que toda vez que eles estivessem em um território novo, diante de pessoas novas, diante de um novo rei, eles deveriam anunciar que Sara era sua irmã, para que ele fosse protegido. Abraão foi tomado pelo medo dos homens, pelo medo de ser morto, para que esses homens pudessem ter a sua mulher como esposa. E diante desse medo dos homens, Abraão estabeleceu uma estratégia própria, uma estratégia humana para lidar com esse problema. E a estratégia que Abraão encontrou foi mentir. Porque sim, Abraão agora, por onde passava, ele e Sara anunciavam que Sara era sua irmã e não a sua esposa. E a mentira de Abraão vai gerar sérias consequências. Gente, a gente acabou de ler que quando eles chegaram na terra dos filisteus, quando eles chegaram em Gerar, eles, como de costume, anunciaram que Sara era a irmã de Abraão. E veja como o autor do texto, Moisés, ele não deixa barato, porque ele coloca que ele faz questão de dar ênfase no fato de que Sara era esposa de Abraão. Olha o que ele vai dizer no versículo 2. Ele dizia que Sara, ou seja, ele dizia, era um hábito, era uma prática. Abraão estava fazendo isso desde que saiu de Ur dos Caldeus. Era algo recorrente. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Ou seja, o autor está fazendo questão de mostrar que Abraão estava mentindo. Ela era sua mulher, mas ele dizia que ela era sua irmã. E Abraão agia dessa forma, porque estava tomado de medo dos homens. E por conta dessa mentira, nós vamos ver aqui no restante do versículo que o rei Abimeleque, o rei de Gerar, vai mandar buscar Sara para se tornar a sua esposa.
Abimeleque, gente, não é o nome do rei, mas é um título. Como, por exemplo, Faraó. Faraó é um título, né? Todo rei egípcio era chamado de Faraó, era um título. Abimeleque também é um título, o título do rei ali da região dos filisteus. A obediência com ressalvas de Abraão, ou seja, a obediência parcial. Abraão obedeceu, confiou em Deus para sair da terra, mas estabeleceu algumas coisas que ele faria do seu próprio jeito para garantir a sua segurança. Ele confiou em Deus o bastante para sair, mas não o suficiente para ser o seu protetor em todas as circunstâncias. Ele obedeceu parcialmente. Veja como a obediência parcial de Abraão está gerando consequências sérias. A sua esposa acaba de ser levada para se tornar a esposa agora de um outro rei, de um rei filisteu, de Abimeleque. E isso, gente, é muito mais sério do que a gente imagina. Além, é claro, do fato da sua esposa estar desprotegida, dela ser colocada dentro de um castelo, de um palácio pertencente a um povo pagão que não adora o Deus que ela adora, dela estar prestes a ter que se deitar de forma obrigatória com um homem que ela não conhece, com um homem que ela não ama e que não seria o seu marido, seu esposo, a quem ela amava e vivia já uma vida inteira. Além de toda essa situação que está acontecendo aqui, que já é uma consequência muito séria, eu quero que você entenda algo ainda mais profundo. Sara era simplesmente nada mais, nada menos do que a mãe das nações, escolhida pelo próprio Deus para ser aquela que traria ao mundo o filho prometido de Abraão, o filho que daria origem a uma descendência separada, a uma nação distinta, de onde o próprio Salvador nasceria, de onde o próprio Deus nasceria entre os homens. Lembra que Deus havia feito uma visitinha para Abraão há pouco tempo e dito que em 1 ano o filho da promessa viria, ou seja, a promessa estava prestes a se cumprir. Sara estava prestes a engravidar de Abraão e agora ela está sendo levada para se deitar, para se tornar esposa de um outro homem. A semente está prestes a ser contaminada. Você lembra de Gênesis capítulo 3, quando Deus promete a Adão que enviaria uma semente, enviaria um descendente, um homem nascido de mulher que seria o salvador da humanidade, porque derrotaria a serpente, derrotaria Satanás, para que essa semente pudesse vir ao mundo. E aqui nós estamos falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a semente que veio ao mundo para nos salvar, é o filho da mulher que veio ao mundo para derrotar Satanás, é o próprio Deus entre os homens que veio para nos resgatar. Para que essa semente viesse, toda uma nação precisava ser desenvolvida. Toda uma nação distinta estava sendo construída pelas mãos do próprio Deus. O Deus estabeleceria uma cultura dos céus para essa nação, onde ele nasceria. Para que essa nação se desenvolvesse, Deus levanta um homem para ser o patriarca, para ser o pai desse povo. Esse homem é Abraão, mas Deus levanta também uma mulher para ser a matriarca, para ser a mãe desse povo. Essa mulher é Sara e precisava ser dessa forma para que quem viesse a nascer como o filho da promessa fosse Isaac. Se não fosse dessa forma, quem nasceria não seria Isaac, entende? Deixa eu ser mais clara ainda. Gente, quando uma vida é gerada no ventre de uma mulher, nós estamos falando da união de 2 células gaméticas, 2 gametas, isso é, 2 células com capacidade para geração de vida. Essas 2 células são provenientes da mãe e do pai. Então, quando você foi feito no ventre da sua mãe, você foi feito a partir de uma célula gamética que veio do seu pai e de uma célula gamética que veio da sua mãe. A célula gamética que veio do seu pai continha o material genético do seu pai, metade do material genético do seu pai. E a célula que veio da sua mãe, metade do material genético da sua mãe. Ao unir essas 2 metades, formou-se você. Ou seja, se tivesse acontecido qualquer alteração em uma dessas metades, já não seria você, seria outra pessoa, entende?
Então, gente, para que Isaac viesse ao mundo conforme a vontade de Deus, o filho da promessa precisaria ser alguém formado a partir do material genético de Abraão e do material genético de Sara, da união desse casal. E esse casal precisaria ter esse filho de forma santa, como um homem e mulher que se unem em casamento, sem máculas, sem manchas, sem relacionamentos desaprovados aos olhos do Senhor. Portanto, no momento em que Sara é levada para se tornar esposa de Abimeleque, nós estamos vendo a semente sendo colocada em perigo. A semente está prestes a ser contaminada. E isso significa que a desobediência, ou melhor, a obediência parcial de Abraão está gerando uma consequência que pode ser eterna, porque é nessa semente que está o princípio do Salvador que viria ao mundo e salvaria toda a humanidade. Abraão obedeceu e migrou para as regiões que Deus havia dito que ele deveria migrar. Mas Abraão desobedeceu quando ele resolveu se proteger por conta própria ao estar nessas regiões. Se Deus disse que ele deveria migrar, peregrinar, percorrer essas terras, Deus garantiria que isso seria possível de uma forma correta, de uma forma íntegra, de uma forma justa. O próprio Deus iria garantir que Abraão pudesse lhe obedecer, se Abraão tão somente confiasse nesse Deus que deu a ordem para peregrinar por essas terras. A mesma coisa é comigo e é com você. Se Deus nos deu uma ordem, Ele pode nos fazer ter condições de obedecer a essa ordem de forma completa. Deus não quer a nossa obediência parcial. Deus deseja a nossa obediência integral, total, completa. Quando nós não obedecemos a Deus completamente, nós podemos gerar consequências essas que são danosas para nós e para quem está ao nosso redor, e consequências essas que podem ser muito mais profundas do que você imagina. Deus é o Senhor da história, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, então confie nele. Se Ele está dizendo para você ir por um determinado caminho, vá, não hesite. Não queira fazer mais ou menos, não queira encontrar meios caminhos, não queira se proteger por conta própria. É loucura isso. Confie no Senhor. Se Ele está dizendo para você ir, é porque esse é o melhor caminho para você ir. Se você acha que isso é perigoso, confie que o seu Deus irá te proteger. Ele é quem irá te fazer ser capaz de obedecer de forma completa. Apenas confie. Apenas confie. Vou te dar uns exemplos aqui para que fique mais claro. Se Deus te disse para, por exemplo, ir para uma determinada área profissional, que é uma área nova na sua vida, você nunca trabalhou nessa área, você não tem experiência, vá, faça o seu currículo, distribua o seu currículo e ao montar esse currículo, não minta nele, não coloque nele informações que não são verdadeiras, não tente usar as palavras de uma forma que não é tão mentira assim, mas você sabe que quando as pessoas lerem, elas vão ter outra interpretação. Então no seu coração existe o objetivo do engano, não haja dessa forma, obedeça por completo. Se Deus te disse claramente para você renunciar tudo e viver integralmente para a obra missionária, confiando que Ele vai te trazer o sustento, faça isso, não fique encontrando meios termos, não renuncie àquilo que você tem hoje, se apegue logo a outra coisa amanhã, que te traz uma falsa sensação de segurança e que Deus não deu essa ordem. Se você vai prestar uma prova importante, fazer alguma coisa para entrar numa determinada faculdade, em um determinado local, faça a prova e entregue o seu máximo. Não cole, não use atalhos, mas faça tudo com retidão de coração. Deus vai te possibilitar obedecê-lo por completo. Confie nele. Gi, como eu posso saber se eu estou obedecendo parcialmente a Deus? Gente, de forma muito geral, muito simples,
Faça uma oração ao Espírito Santo, peça para ele sondar o seu coração. A Bíblia diz que o Senhor lança a luz sobre aquilo que está em oculto, e uma vez que isso vem à tona, uma vez que isso se torna conhecido, você pode se arrepender desse seu erro, você pode se arrepender desse caminho, desse atalho que você estava pegando, e a partir desse arrependimento tomar uma postura distinta. Outra coisa é você refletir sobre as suas atitudes e fazer a si mesmo a seguinte pergunta: o que Deus pensa a respeito dessa minha prática? Está alinhada ao coração de Deus? Isso que eu estou fazendo é a atitude, é o comportamento esperado de alguém que diz amar a Deus? Mude aquela perguntinha que fica na sua cabeça: ah, mas o que vão pensar de mim? O que Deus pensa a respeito dessa minha atitude? Ela é aprovada aos olhos do Senhor? Estou caminhando na direção do coração dele ou estou agindo como alguém que não conhece a Deus? Mude essa pergunta. Gente, tome cuidado com o temor dos homens. Ele é um péssimo conselheiro. Não se mova pelo medo do que vão dizer. Não se mova pelo medo dos homens. Se mova pelo temor de Deus. Abraão se moveu pelo temor dos homens. E agora sua esposa está sendo levada para os aposentos do rei. Será que essa semente será contaminada? A semente do Salvador está em risco. A história da redenção acaba de viver uma reviravolta. Será que o Senhor vai nascer entre os homens? Será que essa semente vai ser contaminada? Sara está prestes a entrar no quarto do rei quando de repente, o que será que aconteceu? Por que será que Sara não foi recebida pelo rei Abimeleque? Versículo 3. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Então veja, gente, Abimeleque, em uma determinada noite, teve um sonho. E nesse sonho, o próprio Deus vai falar com ele. Gente, Deus se revela em sonhos, muito comumente ao longo de toda a Bíblia. Mas essa história aqui é a primeira vez em que nós estamos vendo Deus se revelar a alguém, Deus falar com alguém através de um sonho, né? Deus já se manifestou em forma corpórea, Deus já se manifestou em visões, Deus já falou audivelmente, mas aqui nós estamos vendo pela primeira vez Deus se manifestando em sonho. E é muito interessante porque Deus está aqui se revelando em sonhos a um ímpio. E olha o que ele vai dizer a Abimeleque: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Então veja, gente, Deus alerta Abimeleque a respeito do pecado que ele estava prestes a cometer, avisando Abimeleque que aquela mulher que ele havia tomado para si, Sara, era uma mulher casada e que, portanto, ele estava prestes a receber o juízo divino. Ele iria morrer. Gente, eu vou adiantar um pouquinho a história. Lá no último versículo do nosso capítulo de hoje, a gente vai descobrir que provavelmente Abimeleque estava com uma doença, porque ele vai ser curado até o final deste capítulo. Então, muito provavelmente, Deus está dizendo aqui que ele vai morrer por conta desse relacionamento inapropriado que ele ia ter com essa mulher. Deus provavelmente está falando dessa doença, de que essa doença conduziria Abimeleque à morte, que era uma doença fatal, e que essa doença tinha vindo sobre Abimeleque como um juízo divino, como Deus intervindo na história para que aquela relação entre ele e Sara não acontecesse. Nós somos pecadores. A nossa natureza é uma natureza caída, contrária à de Deus, e por isso nós merecemos o juízo divino. Nós merecemos que a ira de Deus venha sobre nós. E por isso, gente, nós estamos destinados à morte eterna. Nós estamos condenados à morte eterna. Estamos condenados ao inferno, porque é isso que nós merecemos. Quando Adão pecou e se distanciou de Deus e passou essa natureza pecaminosa para todos os seus filhos, e nós somos filhos de Adão, por isso carregamos a natureza pecaminosa, nós nos tornamos mortos espiritualmente.
Isso significa que não há vida em nosso espírito, porque nós nos distanciamos do Espírito que dá a vida. Toda a vida está em Deus, toda a vida está em Jesus. Por estarmos distantes de Deus, por não podermos nos relacionar mais com Deus por conta do nosso pecado, nós estamos mortos espiritualmente. E se não houver uma salvação, se não houver uma intervenção divina, abrindo os nossos olhos para que possamos voltar ao local onde há vida, para que possamos voltar ao coração de Deus, nós estamos condenados à morte eterna, a permanecermos nesse estado de queda deprovável para toda a eternidade, longe de Deus, onde está toda a vida. Versículo 4. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não me disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então veja, gente, depois que Deus fala com Abimeleque em sonho e alerta ele que ele iria morrer porque a mulher com quem ele ia se deitar era uma mulher casada, Abimeleque vai falar com esse Deus, ele vai responder a esse Deus em sonho. E quando ele fala com esse Deus, a gente tem algumas coisas importantes aqui. Primeiro, logo no comecinho do versículo, a gente tem o autor nos informando e deixando bem claro que quando esse diálogo estava acontecendo entre Deus e Abimeleque, Abimeleque não tinha tocado em Sara ainda. Então, ainda não tinha acontecido nenhuma relação com ela. Muito provavelmente, essa relação não tinha acontecido por causa dessa doença de Abimeleque, que não pôde receber Sara em seus aposentos. Ou seja, a intervenção divina poupou Sara de se deitar com esse homem. A intervenção divina poupou que a semente fosse contaminada. E aí, depois dessa ênfase do autor, nós temos então a resposta de Abimeleque a Deus. E Abimeleque, gente, ele vai fazer uma oração ao Senhor que muito parece com a oração de um homem justo, um homem que tinha algum conhecimento a respeito desse Senhor, porque ele vai apelar para a justiça de Deus. Veja que a forma como Abimeleque fala com Deus é muito parecida com a forma como Abraão fala com Deus quando intercede pelos justos de Sodoma. Ele vai apelar para um atributo de Deus que é o atributo da justiça, mostrando que esse homem tinha algum conhecimento a respeito desse Deus. Ele sabia que o Deus verdadeiro era um Deus justo. E, portanto, ele diz o seguinte: Senhor, destruirias um povo inocente? Veja, ele está intercedendo não só pela sua vida, mas pela vida da sua nação. Ele era o rei de uma nação, ele era o rei de um povo. E quando um rei fosse destruído, a nação ficava vulnerável e também seria destruída muito brevemente. Outra coisa, ele está entendendo que esse juízo não viria só sobre ele, mas viria também sobre os seus. Além disso, estava acontecendo um burburinho na casa de Abimeleque, porque desde que Sara tinha chegado nessa casa, as mulheres de Abimeleque, as suas servas, já não engravidavam mais. Então Abimeleque entendeu que esse juízo ao qual Deus estava te dando clareza não estava só sobre ele, mas sobre a vida de toda a sua casa. E Abimeleque aqui está intercedendo também pelos seus e dizendo: Senhor, destruirias um povo inocente? O Senhor não é um Deus justo? Como o Senhor vai fazer isso conosco? Nós não sabíamos disso. E aí ele diz: acaso não foi Abraão que disse ela é minha irmã? Não foi Sara que disse ele é meu irmão? Ou seja, eles me enganaram. Como eu poderia saber que eu estava prestes a me deitar com uma mulher casada se eu fui enganado? Ainda assim, o juízo do Senhor virá sobre mim? Então ele diz que aquilo que ele fez foi de coração puro, de mãos limpas. Ou seja, ele foi enganado. Ele não sabia que estava prestes a se deitar com uma mulher casada. Gente, a fala aqui de Abimeleque também nos faz lembrar sobre o nosso estado pecaminoso. Sem Deus, nós não conseguimos enxergar esse estado de podridão. Sem Deus, nós não conseguimos ter consciência de pecado. É necessário que Deus abra os nossos olhos e nos dê a consciência de que isso é errado. Justamente por saber disso, Deus intervém na nossa história e através do Espírito Santo, Ele nos traz essa consciência. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence de nossos pecados.
Deus. Ele nos traz a consciência de que somos pecadores e de que merecemos o juízo eterno. O próprio Deus é aquele que abre os nossos olhos e nos tira da ignorância. E talvez você esteja pensando assim, então é melhor permanecer sempre na ignorância, porque estando na ignorância, eu não sei mesmo, então eu estou fazendo sem saber, e aí eu estou inocentado, eu vou passar impune nessa situação. Não, gente, não vai. Veja, a primeira coisa que Deus falou para Abimeleque é que ele certamente morreria, porque estava prestes a se deitar com uma mulher casada. Mesmo Abimeleque não sabendo disso, se ele se deitasse com Sara, ele teria pecado contra Deus, mesmo não tendo consciência, porque o ato pecaminoso, ele aconteceu e, portanto, a culpa estaria sobre Abimeleque da mesma forma. Nós somos pecadores, merecemos a ira de Deus. A nossa natureza ofende a natureza de Deus. A nossa natureza é oposta à natureza de Deus. E mesmo não tendo consciência disso, isso nos torna culpados. O erro continua sendo uma verdade. Você quer um exemplo para ficar muito claro? Eu tenho um filhinho de 1 ano. Ele ainda não entende muito bem as coisas. Se eu falo algo para ele, ele não tem total clareza para entender o que eu estou explicando. Ainda assim, ele tem alguns impulsos dentro de si que faz com que muitas vezes ele queira bater nos outros. Bater no meu rosto, bater no rosto do pai dele, bater no rosto dos amiguinhos. Ainda que ele não tenha plena consciência de que isso é errado e que não se deve fazer isso, o ato dele não deixa de ser um ato errado. O ato dele não deixa de ser pecaminoso. O ato dele não deixa de trazer culpa sobre ele. Se ele bate em um amiguinho, ele machuca o amiguinho do mesmo jeito. E ele é culpado por esse machucado, por essa ferida. Entende? Da mesma forma, gente, nós somos pecadores e o nosso pecado, a nossa condição pecaminosa ofende a natureza de Deus, machuca quem está ao nosso redor e destrói a criação do próprio Deus. E essa culpa está sobre nós, tendo consciência ou não. E por carregarmos a culpa, nós merecemos também o juízo, nós merecemos a condenação, tendo consciência disso ou não. Ou seja, nos conduzir para um estado fora da ignorância, nos conduzir para um estado de consciência do nosso pecado, é um grande ato de amor e misericórdia do nosso Deus por nós. É um lugar que nós deveríamos almejar estar, fora da ignorância. Às vezes eu escuto muitas pessoas falando que é melhor não saber, né? É melhor não ter informação, é melhor não saber da verdade, porque dessa forma a gente permanece na ignorância, Deus perdoa e tá tudo bem. Isso é uma mentira, não caia nisso. Nós precisamos sim conhecer a verdade para recebermos essa bênção de sairmos da ignorância, termos consciência dos nossos erros, porque só no lugar da consciência é que há a possibilidade do arrependimento e da mudança de comportamento. Então pare com isso, não se contente mais em estar na ignorância, deseja ter consciência, deseja saber, deseja ser contemplado com essa bênção, porque é esse lugar, é essa bênção que vai te levar para um novo lugar, que vai te levar para uma condição diferente. Versículo 6. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Então veja, gente, depois de Abimeleque dizer a Deus que estava fazendo isso de coração puro, de mãos limpas, ou seja, que ele foi enganado, ele não sabia do que estava fazendo, Deus vai dizer para ele: sim, Abimeleque, eu sei, e foi por isso mesmo que eu intervi e não permiti que você tocasse em Sara, que você pecasse contra mim. Algumas coisas importantes aqui para falar. Quando nós pecamos, a gente precisa entender claramente isso. Nós pecamos contra Deus, sobretudo. Não é apenas contra o nosso próximo, mas qualquer pecado é contra Deus,
primeiro. E Deus, gente, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é bom, Ele é amor, Ele é misericordioso, Ele não merece esse pecado contra Ele. Muitas vezes a gente é levado a um determinado pecado porque o próximo nos irritou, nos incomodou, e aí a gente se acha no direito de errar com o outro, e ele mereceu mesmo, eu fiz mesmo e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Porque não é só sobre o que o outro merece, mas é porque é sobre o seu pecado ofender o coração de Deus. Você está indo contra a Deus, aquele que entregou a vida por você, o único que te ama verdadeiramente. Não é só em relação ao outro. Se nós fôssemos oferecer o que o outro merece, nós ofereceríamos o juízo eterno. Se nós fôssemos receber o que nós merecemos, nós receberíamos o juízo eterno. Então, nós precisamos ter essa consciência de que o nosso pecado é algo que ofende o coração de Deus, é algo que machuca e faz sangrar o coração daquele que tanto nos amou. E é por isso que aqueles que amam a Deus, aqueles que se dizem amigos de Deus, não se sentem bem com o pecado, não gostam de viver uma vida de pecado, mas desejam lutar contra isso, desejam ser livres dos seus pecados cada vez mais, não encontram prazer e alegria nisso, ao contrário, se chateiam. O pecado causa tristeza no coração de quem é amigo de Deus. Se você tem errado, se você tem vivido uma vida contrária ao coração de Deus, e isso não tem gerado nada no seu coração, é sinal de que você não ama a Deus. É sinal de que você não é um amigo de Deus. É sinal de que você ainda não teve um encontro real com o Senhor. Porque quando o Senhor chega na nossa vida verdadeiramente, nós amamos a esse Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E por amarmos a esse Deus, não queremos ofendê-lo com os nossos pecados, em hipótese alguma. Mesmo sabendo que muitas vezes ainda caímos e acabamos passando por isso, nós não nos alegramos com as nossas quedas. E é por saber que nós não temos essa consciência, que, como eu já disse, Deus envia o seu Espírito Santo, que nos traz a consciência do pecado, que nos traz esse arrependimento genuíno. Se você pensa que ainda não se arrependeu verdadeiramente, se você acha que não tem essa consciência ainda, se você não se entristece com seus pecados, mas está triste neste exato momento por isso, clame ao Espírito Santo para te dar essa consciência. Clame ao Espírito Santo para gerar no seu coração um arrependimento verdadeiro, porque Ele irá abrir os seus olhos, Ele irá te trazer consciência. Outra coisa que eu quero te falar com esse texto é que Deus está dizendo para Abimeleque que Ele mesmo permitiu que Abimeleque não pecasse contra ele. Deus tem poder para nos impedir de pecar. Quando Deus chega na nossa vida, Ele nos salva e Ele nos capacita a viver de forma diferente. Se você tem sofrido com algum pecado recorrente, perceba, Abraão está cometendo o mesmo erro pela segunda vez que ficou registrado nas Escrituras. Ou seja, essa meia-verdade, essa mentira que Abraão contava era um pecado recorrente. Abraão não conseguia confiar em Deus. Abraão estava se apoiando em uma estratégia humana, em um recurso humano para se defender. Pela segunda vez já, era um pecado recorrente. Se você tem um pecado que tem sido um grande desafio na sua vida, você não gosta, você não está feliz com isso, você gostaria de se ver livre desse pecado, ele é recorrente, ele te incomoda, ele te faz sofrer porque faz o coração de Deus sangrar. Clame ao Espírito Santo, clame a Deus para te impedir de pecar. Peça a ajuda do Senhor para não pecar mais, porque Deus nos capacita a viver de forma diferente. É possível sim lutar contra os nossos pecados e vencer essa batalha. Às vezes eu percebo uns discursos meio conformados assim, sabe? Como por exemplo, é o espinho na carne, né? Tem coisa que a gente nunca vai vencer. Não, gente, não acredite nessa mentira. O espinho na carne de Paulo foi enviado pelo próprio Deus. E Deus jamais vai enviar algo no seu coração para que você peque contra ele. Quando Paulo fala a respeito do espinho na carne, ele não está falando de pecado, de algo que ofende o coração de Deus. Ele está falando de uma fraqueza humana, mas que não é algo, não é um pecado contra a natureza de Deus. São coisas diferentes. Os nossos pecados precisam sim ser vencidos no Senhor, então não desista. Se existe algo que tem te feito cair constantemente, clame ao Senhor e Ele te ajudará a sair dessa situação, porque Ele pode sim te levar a um estado de vida de santificação.
Ele pode e deseja fazer isso. Então ore, porque com certeza Ele responderá a sua oração, porque sem dúvidas é uma oração alinhada ao coração dele. Quando você orar por isso, quando você pedir a ajuda de Deus para vencer os seus pecados, Deus vai intervir. E Ele vai intervir através do Espírito Santo, que vai sussurrar na sua mente todas as vezes que não é para você fazer determinada coisa, que vai te dar a consciência das situações para que você volte para trás, para que você dê 2 passos para trás quando estiver prestes a cometer o erro. E portanto, gente, quando Ele responder a sua oração, ouça aquilo que Ele está falando. Não deixe para lá. Sabe quando o Senhor, Ele traz a sua consciência e você simplesmente ignora, passa por cima e faz mesmo? Não faça isso. Mas responda à orientação do Senhor. Você pediu por isso. Então, uma vez que Ele começar a te orientar, ouça o que Ele tem a dizer. E também use as estratégias que a própria Bíblia te dá. Busque conhecer a verdade, se esforce para sair da ignorância. E uma vez que você está munido com essas ferramentas, com essas estratégias, faça bom uso delas. Seja sábio, seja prudente. Se determinada situação te faz cair, não vá para essa situação. Se determinado evento te faz desejar cometer aquele pecado, não participe deste evento. Se determinadas conversas te levam a pecar contra Deus, corte essas conversas, evite esses assuntos, se esforce para não pecar contra o seu Deus, porque essas são estratégias que o próprio Deus nos dá através da sua palavra. Depois que Deus diz saber do coração puro diante dessa situação de Abimeleque e de anunciar que ele mesmo havia impedido que Abimeleque pecasse contra ele, Deus vai dar 2 orientações para Abimeleque diante desse cenário. Deus vai falar para Abimeleque devolver a mulher, devolver Sara para Abraão. E Deus vai falar também para Abimeleque receber a oração de Abraão, porque Abraão era um profeta. E quando ele orasse por Abimeleque, toda a sua casa seria curada e a culpa já não estaria mais sobre eles, portanto o juízo não viria mais sobre eles. Caso contrário, se Abimeleque não obedecesse as orientações de Deus, o juízo viria sim sobre a vida de Abimeleque e de todo o seu povo. Uma vez que Deus nos traz a consciência dos nossos pecados, a nossa reação diante dessa consciência, a nossa reação diante dos olhos que foram descortinados e agora nós não estamos mais na ignorância, deve ser o arrependimento. E o arrependimento, gente, é reconhecer que você está errado, que você precisa de perdão e mudar a rota. O arrependimento verdadeiro produz mudança de comportamento, produz mudança de realidade, produz transformação. E essa transformação corrige o seu erro. Você deixa de continuar cometendo esse mesmo erro. Você deixa de cometer essa prática que está ofendendo o coração de Deus. É por isso que Deus vai dizer para Abimeleque: Abimeleque, corrija o seu erro. Devolva Sara a Abraão, devolva Sara ao seu marido, devolva a esposa ao marido. Corrija o seu erro. Da mesma forma somos nós. Uma vez que Deus te trouxe consciência dos seus pecados, se arrependa, reconheça que errou diante dele e receba o perdão que foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. E ao receber esse perdão, corrija os seus atos, não cometa mais essas práticas, tome atitudes para evitar que você caia de novo. E se o pecado que você cometeu causou algum dano, causou algum mal que você ainda pode reverter, faça isso. Corrija o seu erro. Você machucou alguém, vai e peça perdão pelo seu erro, pela ofensa que você gerou no coração do outro. Você roubou algo de alguém, restitua aquilo que você roubou a quem lhe é devido, a quem tem o direito de ter aquilo. Você cometeu algum crime, paga a sua pena, cumpra com aquilo que é sua responsabilidade, faça sua parte. Você está envolvido em algo que é errado, desfaça o seu envolvimento. Você fez um acordo que não deveria ter feito, quebre esse acordo, quebre esse contrato,
Volte atrás em suas palavras para estar alinhado ao coração de Deus. Não prossiga com esse erro. Gi, mas eu não posso fazer isso, minha vida corre risco, corre perigo. Confie em Deus, Ele pode te proteger. O Senhor é justo e Ele protege os seus. Veja, nós estamos vendo Deus protegendo Abraão e Sara, mesmo eles errando, mesmo em meio ao pecado, porque Deus é fiel e protege os seus, mesmo que nós não mereçamos. Portanto, corrija os seus erros, volte atrás, alinhe sua vida e confie que o próprio Deus vai te capacitar para isso, vai permitir que você consiga obedecê-lo e obedecê-lo por completo. Além disso, Abimeleque deveria receber a oração de Abraão, que o próprio Deus vai dizer que era um profeta. Gente, é a primeira vez no Antigo Testamento que nós temos essa palavra aparecendo, a palavra profeta. Abraão é o primeiro homem que vai ser designado como um profeta de Deus. O que é um profeta de Deus? De forma muito simples, muito resumida, é alguém que carrega a revelação de Deus. É alguém que carrega a revelação de Deus e que deve comunicar essa revelação ao povo de Deus. Abraão carregava, gente, a promessa de que uma nação seria formada e que essa nação abençoaria todos os povos da terra. Então Abraão carregava a revelação de Deus, portanto ele era um profeta. Mas agora vamos trazer para o tempo presente. A Bíblia vai falar lá nos Evangelhos, em João capítulo 15, que Jesus vai dizer que nós não somos mais seus servos, mas sim seus amigos, porque ele compartilhou conosco tudo aquilo que ele ouviu do Pai. Então, uma vez que você conhece a revelação de Deus, você agora se torna amigo de Deus. Por isso, existe uma frase de um livro chamado Não Apagueis o Fogo do Espírito, eu acho que é esse o livro, foi escrito pelo Fábio Coelho. Ele define o profeta como sendo amigo de Deus. Eu gosto muito dessa frase, eu acho que simplifica, e é exatamente isso. O profeta é um amigo de Deus, e como amigos de Deus, nós conhecemos a revelação de Deus, carregamos ela no coração e compartilhamos ela com o povo de Deus. Veja, Jesus disse: eu já lhes anunciei tudo aquilo que o Pai me contou, e por causa disso vocês já não são mais meus servos, mas são meus amigos, porque compartilhei tudo com vocês. Portanto, gente, nós já temos a revelação, e a revelação está toda aqui, completamente aqui. A revelação, a mensagem da parte de Deus está na Escritura Sagrada, está na Bíblia. Jesus já compartilhou tudo conosco. É nosso papel nos esforçarmos para compreender, e é o Espírito Santo que nos dá espírito de revelação, espírito de sabedoria, para que a gente vá a esse texto não somente com um olhar acadêmico, como alguém que lê uma mera literatura, como alguém que está estudando um simples texto histórico. Não, nós vamos a esse texto como filhos de Deus, como pessoas que leem e estudam pelos olhos da fé e compreendem as verdades eternas que estão nesse livro no Espírito, e por isso tem dentro de si a revelação de Deus e compartilham com o povo de Deus, para quem quiser ouvir a mensagem que provém do coração de Deus. E portanto, todos aqueles que têm a revelação e compartilham a revelação com o povo de Deus podem ser chamados de profetas, amigos de Deus. Detalhe, gente, eu não estou falando sobre o dom de profecia, são coisas diferentes. Eu estou falando sobre ser um profeta de Deus, eu estou falando sobre ser um amigo de Deus, eu estou falando sobre carregar no coração a revelação de Deus e compartilhar com o povo de Deus essa revelação. E a revelação de Deus é a Escritura Sagrada, é a Bíblia Sagrada. Nós não temos e não precisamos pôr nada nela e nem tirar nada dela, ela é completa. Bom, Abimeleque precisava ouvir e receber a oração desse profeta Abraão para que ele fosse curado, ou seja, para que o juízo saísse de sobre ele, para que a culpa do seu erro, do seu pecado saísse de sobre ele e de todo o seu povo. Caso contrário, ele iria morrer e todos os seus também. Gente, eu e você só podemos ser salvos do juízo eterno, da morte eterna, de uma única forma,
Só existe um caminho, o caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior dos profetas. Jesus Cristo é o profeta que entregou a vida por mim e por você. Jesus Cristo é o Filho de Deus que assumiu o corpo humano, forma humana, e veio ao mundo se oferecer em nosso lugar por nossos pecados. Jesus Cristo é o Filho de Deus que, sendo santo, puro, perfeito, correto, não tendo sobre ele culpa alguma, recebeu toda a nossa culpa para que a ira de Deus fosse sobre ele e não sobre nós. Jesus Cristo é aquele que recebeu o juízo de Deus para que eu e você não recebêssemos. Jesus Cristo é aquele que, como um profeta, intercede por nós eternamente ao lado do trono, ao lado do Pai, para que eu e você possamos ser curados das nossas doenças, das nossas enfermidades e das nossas iniquidades, dos nossos pecados. É só por causa de Jesus Cristo que nós não morreremos para todo sempre. É só por causa de Jesus Cristo que o juízo de Deus não virá mais sobre nós, porque veio sobre o próprio Cristo. Ele é o profeta que intercede por nós eternamente e dessa forma nos cura de todo mal, de todo pecado, de toda dor, de toda enfermidade. Nós só precisamos de Jesus Cristo. Ele não é um caminho, ele é o caminho, ele é o intercessor. Você não precisa de outros meios para se chegar a Deus, até porque nenhum outro meio te leva a Deus. Nenhum santo te leva a Deus, nenhuma imagem te leva a Deus, nenhum ritual te leva a Deus, nenhum estilo de vida te leva a Deus. O que te faz ir a Deus é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Abimeleque estava na ignorância, não sabia que estava prestes a cometer um pecado. Mas Deus o alertou, abriu seus olhos e lhe deu a chance de fazer diferente. Nós vivíamos na ignorância, mas uma vez que Deus nos deu a consciência de pecado, Ele nos dá também a chance de corrigir a rota, de fazer de forma diferente, de nos arrependermos dos erros que cometemos e que nem sabíamos que estávamos cometendo, mas que agora sabemos. E Ele nos dá a oportunidade de vivermos uma vida diferente. Será que vamos aproveitar essa oportunidade? Será que Abimeleque aproveitou essa oportunidade? Será que Abimeleque seguiu a orientação de Deus? Ou Abimeleque recebeu o juízo divino sobre si e sobre toda a sua nação? Versículo 8. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros. E quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: O que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti, para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: O que te levou a fazer isso? Bom, gente, na manhã seguinte, depois de ter esse sonho, de ter essa conversa com Deus, Abimeleque vai reunir os seus conselheiros e vai compartilhar com eles tudo o que tinha acontecido naquela noite. E diante daquilo que ele compartilha com seus conselheiros, a Bíblia diz que esses homens foram tomados de medo. Eles ficaram cheios de temor. Isso nos mostra que não apenas Abimeleque, o rei de Gerar, tinha um certo conhecimento a respeito desse Deus e se mostrou ser um homem temente a Deus em certo nível, mas também os seus conselheiros temiam a esse Deus. Eles levaram em conta aquilo que Deus havia dito. Eles acreditaram no poder desse Senhor. Eles temeram a soberania de Deus. E diante desse temor desses homens, eles então vão chegar a uma conclusão. Porque vamos lembrar, gente, que quando um rei reunia um conselho, ele reunia os seus homens. Essas reuniões aconteciam para que eles tomassem estratégias, para que eles alinhassem as suas atitudes, as suas decisões diante de uma determinada situação. Então, nesse conselho, nessa reunião, eles iam decidir o que eles iam fazer diante daquela situação. Quando acabava a reunião, eles então saíam com uma decisão. E aparentemente a decisão foi obedecer ao que Deus havia dito, porque imediatamente eles vão sair dessa reunião tementes ao Senhor, movidos pelo temor de Deus, e vão chamar Abraão para conversar com Abraão. Abraão então é chamado ao palácio, é chamado ali à casa de Abimeleque, e Abimeleque vai questionar Abraão.
Gente, veja só, nós estamos aqui vendo um ímpio chamando a atenção de um justo, um homem que tinha fé no Deus verdadeiro, um homem que era amigo de Deus. Que vergonha! Que constrangimento, mas aqui fica uma lição para nós. Nós precisamos de uma vez por todas entendermos que não existe homem bom e homem mau. Existem homens pecadores que carecem de salvação, que precisam do poder de Deus. O único que é bom é Deus, nós precisamos entender isso. E existem certos momentos nas nossas vidas em que Deus vai usar algumas circunstâncias para nos trazer a realidade, para nos trazer à tona de que nós não somos tão bons assim. Nós temos uma tendência a acharmos que nós somos superiores porque caminhamos com Deus, mas tudo é fruto da misericórdia, do amor de Deus, da graça de Deus, e não por nosso mérito, e não porque nós somos bons em alguma coisa. A Bíblia diz que o querer e o realizar vem da parte do Senhor. Então, se nós lemos a Bíblia, se nós oramos todos os dias, se nós entendemos as Escrituras, se nós vivemos em santidade, é porque Deus nos capacita para isso. É porque o próprio Deus nos faz almejar, nos faz desejar isso e nos capacita para viver dessa forma. Então nós não somos melhores do que ninguém. Aqui nós temos um ímpio chamando a atenção de um justo. Muitos de nós aqui estamos em uma situação que nós precisamos ser chamados a atenção por um ímpio, porque estamos às vezes nos achando muita coisa, sabe? Estamos achando que estamos muito por cima da carne seca, estamos esquecendo que tudo é fruto da misericórdia e da graça de Deus, e que muitos que não caminham com Deus vão ter determinados comportamentos que vão ser mais justos, mais íntegros do que os nossos que conhecemos a Deus. Bom, Abimeleque chama Abraão e faz a ele alguns questionamentos. E de forma resumida, Abimeleque quer entender o que fez Abraão ter aquele comportamento. O que levou Abraão a trazer sobre ele tamanha culpa. Gente, Abimeleque estava prestes a cometer um crime de adultério. Era crime na lei natural dos homens e era um pecado grave na lei espiritual aos olhos de Deus. E ele estava prestes a cair nessa porque ele foi enganado por Abraão. Ou seja, o que Abraão fez foi muito sério. Abraão agiu de uma forma tão enganosa, Abraão agiu de forma tão traiçoeira para cima de Abimeleque, que a atitude de Abraão estava levando Abimeleque ao erro, ao pecado diante dos homens e diante de Deus. Então isso é muito sério. Abimeleque queria entender por que Abraão estava se comportando dessa forma. Gente, será que as nossas atitudes não estão levando outras pessoas ao erro? Não estão levando outras pessoas ao pecado? A Bíblia vai dizer que nós não devemos fazer isso, porque isso não é amor. Aquele que ama age de tal forma a evitar que o outro caia, porque sabe que o pecado é algo que desagrada a Deus e que faz mal a quem comete. Será que os nossos comportamentos não estão levando o nosso próximo a cair no erro, a pecar contra Deus? E aí eu te pergunto, assim como Abimeleque perguntou a Abraão, por que estamos fazendo isso? O que tem nos levado a cometer tamanho erro? O que tem nos levado a ter essa atitude de falta de amor? Versículo 11. Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém temerá a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade em qualquer lugar aonde formos. Diga que sou seu irmão. Abraão responde a pergunta de Abimeleque e a gente consegue ver dois aspectos na resposta de Abraão. Primeiro, um julgamento que Abraão vai fazer em relação a Abimeleque e a esse povo. E segundo, Abraão justificando as suas ações. Então vamos lá, gente. Primeiro, Abraão diz que ele pensou que naquele lugar não teria ninguém que temesse ao Senhor. Olha a ironia. O justo que não estava se comportando como um justo, dizendo que pensou que ninguém ali naquele lugar fosse temer a Deus como ele temia. E agora ele está sendo chamado a atenção por um ímpio que está se comportando como um verdadeiro justo. Olha Deus ensinando aí a Abraão, né?
E aí, gente, muito provavelmente Abraão fez esse julgamento de que ali não houvesse ninguém que temesse a Deus por causa dos últimos acontecimentos em Sodoma também. Então Abraão deve ter visto tudo aquilo ali em Sodoma, viu que Deus não encontrou nem sequer 10 justos e acabou destruindo as cidades, e deve ter pensado, assim como o povo de Sodoma, esse povo cananeu deve ser todo perverso, ninguém deve temer a Deus, então eu vou dar o meu jeito aqui, eu vou contar uma meia-verdade, uma mentirinha pequena, não tem problema nenhum, e vou livrar a minha face, né? E vou me livrar, vou garantir a minha segurança. Então, gente, Abraão aqui fez um julgamento inapropriado, sem evidências apropriadas para que esse julgamento fosse feito. Por que sem evidências apropriadas? Porque ele ainda não tinha conhecido Abimeleque e o seu povo. Ele estava fazendo um julgamento com base no que aconteceu em Sodoma. E aqui eu aproveito a deixa para conversar com você a respeito de um pecado que é muito recorrente na vida, principalmente de quem já está no cristianismo há um tempo, principalmente daqueles que nasceram dentro do contexto da igreja, que é o julgamento. Nossa, gente, como nós temos dificuldade com isso, como o julgamento é um pecado que toda hora está batendo na nossa porta e a gente abre e dá total liberdade para ele. Aqui não estou falando sobre aquele julgamento de você analisar os frutos de um homem, de você analisar a mensagem que esse homem proclama, para você saber se você está na presença de um falso mestre, para você ter a sabedoria, né, de se envolver ou não com essa pessoa. Não é esse tipo de julgamento, porque esse tipo de julgamento a Bíblia aprova. Nós temos sim que analisar o fruto que vem daquele homem, para ver se de fato ele é um homem que dá algum indício de que caminha verdadeiramente com Deus. Nós temos sim que avaliar a mensagem e o ensino desse homem, para saber se está alinhado às Escrituras ou é um falso mestre. Nós temos sim que avaliar algumas circunstâncias, para que, em sabedoria, a gente não permita que influências que não vêm da parte de Deus entrem na nossa vida. Eu estou aqui falando sobre o julgamento pecaminoso, o julgamento que condena. Aquele julgamento que você olha para o seu próximo e você condena o coração dele, como se você estivesse em um lugar de superioridade. Aquele julgamento que é religioso, quando você aponta o dedo para o erro do outro, mas não enxerga o seu próprio erro. Veja, Abraão estava aqui dizendo que ele achou que ninguém temesse a Deus naquele lugar, por isso ele achou apropriado mentir. Qual é a coerência disso? E infelizmente, nós caímos nesse erro com muita recorrência. Somos muito rápidos para apontar o erro do outro. Somos muito rápidos para resolver os problemas dos outros, mas não somos rápidos para resolver os nossos. Gente, quantas vezes as pessoas não chegam para nós com alguma notícia, nos contam algo ou nós vemos algo acontecendo e rapidamente nós já sabemos explicar tudo o que aconteceu, por que aquela pessoa fez o que fez, qual era a intenção do coração dela. Nós rapidamente traçamos um mapa a respeito das pessoas e já colocamos diante dela várias alternativas para ela corrigir o erro dela. Mas quando é sobre a nossa vida, nós temos inúmeras justificativas para dar. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso é um pecado. E a Bíblia diz que da mesma forma com que nós julgamos os outros, nós seremos julgados. Cuidado! Eu gosto sempre de lembrar, gente, para minha própria mente, que as pessoas são apenas pessoas. Nós temos uma tendência a achar que as pessoas são diabinhos encapados de gente. Não, gente, são seres humanos pecadores. E como seres humanos pecadores precisam de salvação, são incapazes de agir de forma justa, íntegra e correta por seu próprio mérito, pela sua própria força. Precisam da capacitação do próprio Espírito Santo, assim como nós. E, portanto, vão ter quedas, vão ter momentos de falhas, mas estão em um processo de aperfeiçoamento e dependem do próprio Deus para esse aperfeiçoamento, assim como nós. Nós precisamos desconstruir nas nossas mentes essa visão de mundo baseada em uma dicotomia onde existe o herói e existe o vilão. Não, existe um Deus bom que nos salva e existem pessoas pecadoras, eu e você, que não conseguem agir de outro modo, ainda que desejem, a não ser pela ação do próprio Deus. Então vamos tomar cuidado com esse pecado do julgamento.
Eu gosto sempre de pensar o seguinte: quando se trata sobre o outro, eu preciso ter mais amor e misericórdia. Quando o assunto sou eu preciso ser mais zelosa. Entende? Então, quando na sua mente vier alguém, quando você pensar sobre alguém, quando você começar a querer avaliar, analisar a vida de alguém, pense: amor e misericórdia. É um ser humano como eu. Por que situações será que essa pessoa passou? Como será que é o temperamento dela? Será que ela tem facilidade ou dificuldade com isso, diferente da minha realidade? Tenha amor e misericórdia. Clame para que o Senhor ajude ela nesse processo. Agora, quando você estiver avaliando uma situação sua, seja mais zeloso. Seja mais esforçado para não cair no erro. Seja desconfiado com as suas intenções. Será que eu estou fazendo isso realmente para a glória de Deus ou estou buscando o meu próprio interesse? Será que esse meu comportamento é realmente um comportamento que agrada a Deus ou estou sendo religioso? Então tenha isso em mente. Quando você é o assunto, seja mais zeloso e seja intolerante ao pecado. Quando o assunto for o outro, seja mais amoroso, misericordioso e queira ser um facilitador, um agente que vai auxiliar essa pessoa a vencer o pecado e não a cair em mais pecado. Porque o julgamento leva as pessoas ao nosso redor a se aprofundarem, a se afundarem ainda mais em seus pecados. A segunda coisa que eu vejo em Abraão é ele querendo justificar o seu erro. Abraão está aqui falando para Abimeleque: olha, Abimeleque, eu falei isso porque eu estava com medo de ser morto, mas veja só, não é mentira por completo. De fato, Sara é a minha irmã, ela é meia-irmã, ela é filha do meu pai com honra mulher, então eu não menti por completo. O problema, gente, é que a intenção do coração de Abraão, ao dizer que Sara era sua irmã, não era que as pessoas apenas tivessem a informação extra de que além de esposa ela era também a sua irmã. Não, a intenção do coração dele era enganar. A intenção do coração dele é que as pessoas de fato acreditassem que Sara não era sua esposa, mas era apenas a sua irmã. Então a intenção do coração de Abraão era uma intenção enganosa. E esse é o problema da meia-verdade. É por isso que a gente diz que meias-verdades são mentiras completas. Tome cuidado com isso, sonde a intenção do seu coração. Deus deseja de nós arrependimento, e o arrependimento não envolve justificativas. Arrependimento é reconhecer que errou e, ponto final, mudar a rota. A justificativa não é arrependimento e, portanto, a justificativa não produz mudança. Cuidado, talvez você está querendo se proteger por demais e no fim está se condenando, porque na tentativa de ficar se justificando o tempo todo, você não está se arrependendo e portanto permanece culpado diante de Deus. Pare de tentar se proteger, desarma diante de Deus. Você pode ser o mais sincero possível. Não existe lugar mais seguro do que diante da presença de Deus. Seja sincero, se desarme, pare de se justificar, reconheça que você está errado, assuma a responsabilidade. Mas eu agi assim por causa de fulano, por causa da minha infância, por causa da forma como eu cresci, por causa da forma como a vida aconteceu comigo, como tudo me fez ser esse tipo de pessoa. Eu entendo isso, mas ficar justificando constantemente os seus erros não vai te levar a um lugar de mudança. É preciso reconhecer e assumir a responsabilidade. Infelizmente, todos nós vivenciamos muitas dores e problemas nessa vida, porque o mundo jaz do maligno, porque aqui nós vamos ter sim aflições e dificuldades, porque esse mundo é um mundo caído, é um mundo cheio de pecado. Então, infelizmente, até que Jesus volte, essa é a realidade, eu não estou negando isso. A questão é que enquanto nós ficamos justificando isso, a gente continua vítima das nossas dores, mergulhando nos nossos pecados, nos afundando neles e morrendo gradativamente até a nossa condenação eterna. Ou seja, não adianta, não resolve. É melhor assumirmos a responsabilidade, nos posicionarmos diante de Deus. É verdade, Senhor, passei por muitas coisas difíceis que me fizeram ter esse comportamento, mas agora eu sou uma mulher adulta, agora eu sou um homem adulto e eu posso assumir a responsabilidade daquilo que chega até a mim, de forma que o que vai sair é diferente. Então, ainda que a dificuldade tenha chegado e tenha proporcionado ou tenha facilitado que eu me comportasse dessa forma, agora eu tenho consciência de pecado, eu me arrependo e eu não vou deixar que o que saia daqui seja como aquilo que entrou, mas será diferente.
Assuma a responsabilidade, se posicione como um adulto diante de Deus, se arrependa para que haja mudança verdadeira e que você não fique mais se afundando em seus próprios pecados, vivendo uma vida de condenação. Então eu repito, se toda vez que você vai orar ao Senhor, você confessa suas práticas que ofenderam o coração dele e começa a justificá-las, você não está se arrependendo, você está justificando o seu erro e continua apegado ao seu pecado, acreditando que você ainda tem razão. E dessa forma você só está se condenando. Abra mão, solte isso, pare de se justificar, reconheça aquilo que é sua responsabilidade diante do Senhor. Será que Abimeleque caiu nesse discurso de Abraão? Será que ele aceitou isso? Vamos ver. Versículo 16. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. Veja, gente, Abimeleque vai de fato devolver Sara a Abraão e vai junto com Sara também oferecer presentes a Abraão. Ele entrega bois, ovelhas, servos e servas. E além de tudo isso, ele permite que Abraão fique em suas terras livremente. Nós não sabemos se Abimeleque de fato achou justificável a atitude de Abraão, que talvez não, talvez ele só estivesse obedecendo aquilo que Deus disse. Fato é que Deus não caiu nessa conversa de Abraão. Meias mentiras, meias verdades são mentiras completas. Mas Abimeleque obedeceu a ordem de Deus, devolveu Sara. Mas mais do que isso, ele não só devolveu Sara, como presenteou Abraão e permitiu que Abraão ficasse na terra. Essa atitude de Abimeleque é muito bacana, porque isso mostra que Abimeleque fez mais do que a orientação que Deus deu. Abimeleque também ofereceu presentes a Abraão. E esses presentes que ele ofereceu podem ser entendidos por nós como sendo um ato de adoração, um ato de gratidão de Abimeleque, oferecendo ao profeta de Deus presentes, agradecendo pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus em alertá-lo sobre o erro que ele estava prestes a cometer, agradecendo pela chance que Deus deu a ele de reparar o seu erro, de evitar que o pecado fosse consumido. Gente, assim deve ser o coração daquele que ama a Deus. Nós não somente nos arrependemos de nossos erros, mas desejamos viver uma vida total de adoração a esse Deus, porque ao sermos perdoados, o nosso coração se enche de gratidão e amor por esse Deus tão grande, cheio de misericórdia e amor, que nos dá a chance de reconhecermos, de termos a consciência do nosso erro e diante dessa consciência nos dá a chance de mudarmos a nossa rota, nos dá uma esperança, nos dá a oportunidade de traçarmos um outro caminho. É impossível entender essa mensagem e não ser preenchido de gratidão e amor por esse Senhor. E o reflexo disso, a consequência dessa gratidão e desse amor é uma vida de entrega total de adoração. É o desejo de não só se arrepender nesse momento, mas de continuar vivendo uma vida de santidade, de continuar vivendo de forma a agradar o coração de Deus, de ofertar tudo que você tem a esse Senhor e de começar a caminhar segundo a vontade de Deus, contribuindo para o plano dele, contribuindo para aquilo que ele está fazendo e irá cumprir sobre a história da humanidade, de fazer parte do resgate da salvação do povo de Deus, de fazer parte da mensagem da esperança. Veja, Abimeleque permite que Abraão fique ali na terra dos filisteus. Abimeleque vai permitir que Abraão obedeça a ordem de Deus de percorrer por toda a terra que Deus havia lhe dado, dessa forma tomando posse por fé. O próprio Deus tocou no coração de Abimeleque, de forma que Abimeleque vai contribuir para que a vontade de Deus seja estabelecida e Abraão percorra aquela terra como Deus desejava desde o começo e havia ordenado a Abraão que assim fizesse. Deus te dá uma ordem, Ele também te dá condições de obedecer a essa ordem. Ele toca no coração de quem for necessário tocar para que você obedeça a orientação que Ele está te dando. Pode parecer impossível aos seus olhos, mas aos olhos de Deus não é impossível. Então, se você ama esse Deus, mais do que alinhar a sua vida, entregue a sua vida em adoração. Mais do que alinhar a sua vida, queira contribuir com o plano dele, queira fazer parte da vontade de Deus.
queira ter um coração alinhado ao coração de Deus, de forma que aquilo que você faz contribui para que a vontade dele seja estabelecida sobre a terra. A Sara, ele disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você, diante de todos os seus, assim todos saberão que você é inocente. Veja, além de tudo isso, Abimeleque também vai presentear Sara com uma quantia em dinheiro, vamos colocar assim, que representava cerca de 10 anos do salário de um trabalhador, então não era qualquer presente. E ele presenteia Sara através de Abraão, porque era um costume da época. Quando um homem ia presentear uma mulher, ele presenteava através do marido ou através do pai dessa mulher. Sara então está recebendo um presente. E eu acho isso muito especial, gente, porque esse é um tratamento diferente daquele que Sara recebeu no Egito. Assim como o fato de Abimeleque deixar que Abraão ficasse naquela terra. Lembra que no Egito o faraó expulsou Abraão de lá. Aqui não. Sabe por quê? Porque o Egito não faz parte da porção de terras que Deus entregou a Abraão. Então não era para Abraão percorrer aquela terra. Veja como tudo acontece segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade dos homens. Aqui a terra dos filisteus é uma terra que Abraão deveria sim percorrer, porque essa era a vontade de Deus. Então Deus vai permitir que isso aconteça. Outra coisa, aqui Sara está prestes a gerar o filho da promessa. Então perceba como existe uma ênfase em Sara que não existiu lá no Egito. Abimeleque está restaurando a honra de Sara diante das pessoas. Ao presenteá-la, ele está comunicando àquele povo que ela era inocente, que ele estava se redimindo por ter tomado ela de seu marido. E mais, ele está dando ênfase ao fato que não tocou em Sara em nenhum momento. E, portanto, gente, a semente não foi contaminada. A semente, gente, continua resguardada e separada. O plano de Deus continua em pleno vigor. A vontade de Deus continua sendo estabelecida, porque mais uma vez ele entrou na história, alinhou as coisas ao seu coração para que a sua vontade seja realizada. A semente foi resguardada e no próximo vídeo nós vamos ver que Sara vai dar origem ao filho da promessa, e esse filho da promessa não vai vir de uma semente contaminada. Esse filho da promessa vai ser filho de Abraão e não filho de Abimeleque, e o texto faz questão de frisar isso, para que a gente não se confunda, para que a gente não venha pensar que o filho que Sara gerou não era de Abraão. O texto deixa bem claro, Sara não foi tocada, Sara foi resguardada pela mão do Senhor que entrou na história e garantiu que a sua vontade fosse feita. Olha quem acabou de acordar. Bom dia, meu bebê! Vamos finalizar o vídeo com a mamãe? Rapidinho? Gente, olha a ironia. Gente, sinceramente, eu amo o humor de Deus. Eu amo como o texto bíblico e as histórias se desenrolam, né? As ironias que acontecem aqui. Além de nós termos um homem ímpio se comportando como um justo e o justo se comportando como um ímpio, mostrando que nós não somos nada e de fato tudo é dele, para ele, por meio dele, para a glória dele, do Senhor, nós também temos aqui uma mulher estéril entrando na casa de um rei que tinha várias mulheres e servas que engravidavam constantemente, e por causa da chegada dessa mulher estéril, todas as mulheres se tornaram estéreis. Gente, o pecado traz morte na nossa casa. Eu não estou aqui falando que Sara era estéril por causa do seu pecado, não. Eu estou dizendo que Sara era uma mulher casada e ela foi tomada por Abimeleque. Por conta disso, o pecado entrou na casa de Abimeleque e Deus trouxe juízo sobre ele e sobre todos que estavam na sua casa, tornando as suas mulheres estéreis, mostrando que onde há pecado, há morte, e só há uma forma de trazer vida em um ambiente onde só há morte, é trazendo a presença do Senhor para dentro dessa casa, porque toda a vida está em Jesus Cristo. Se você vive em pecado, você vive em meio à morte, mas há uma esperança. Existe um Deus que tem vida para te oferecer. Existe um Deus que quer trazer vida à sua casa. Quando Abraão ora por Abimeleque, conforme Deus havia instruído, a cura vai vir tanto sobre Abraão, quanto sobre todas as mulheres que tinham se tornado estéreis, e elas vão passar a ser férteis novamente, por causa da oração de um justo.
A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Existe poder na oração de um justo que ora com fé. E essa fé só nasce no coração de um justo por conta da vontade de Deus. A Bíblia diz também que quando um irmão estiver enfermo ao nosso redor, nós devemos interceder pela cura dele. E Deus pode perdoar os seus pecados e pode curar a sua doença. Gi, isso significa que toda vez que há doença, há pecado? Não necessariamente. Algumas doenças, elas vão acontecer por conta da realidade caída desse mundo, das aflições, das dificuldades que nós vivemos por aqui. Mas existem alguns casos em que a doença é sim um ato de juízo da parte de Deus, ou melhor, uma forma de Deus disciplinar os seus, e a doença pode vir. Nesses casos, quando a pessoa é curada, ela é também perdoada dos seus pecados. Então existe sim essa outra realidade, que no caso era a realidade aqui de Abimeleque. E a Bíblia vai dizer pra gente, lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, que nós também devemos orar pelos nossos irmãos. E dessa forma, confessando os nossos pecados e orando pelas nossas enfermidades, nós recebemos a cura e o perdão pelos nossos pecados. A Bíblia também vai dizer, em 1 João capítulo 5, versículo 16, que nós, ao vermos um irmão em pecado, ao vermos um irmão caindo, nós devemos orar por esse irmão para ajudar que ele vença esse pecado. Sendo assim, seja um canal de bênção por onde você passar. Assim como Abraão orou e trouxe vida à casa de Abimeleque, ore por aqueles que estão ao seu redor e traga vida para a casa deles. Ore e traga Jesus. Ore pelo seu irmão que está em um momento de falha e caiu e o ajude a vencer esse pecado. E por fim, gente, por fim, quando Abraão ora, todas as mulheres estéreis se tornam férteis. Eu fico imaginando Sara observando tudo isso. Há 25 anos, mais ou menos, ela está esperando um filho. Ela está esperando Deus cumprir com a promessa de que ela engravidaria. Vocês acham que durante esses 25 anos, Abraão em nenhum momento intercedeu pelo ventre de Sara? Vocês acham que em nenhum momento Abraão pediu a Deus para que curasse a sua esterilidade e trouxesse a fertilidade sobre o seu ventre? Eu duvido. Eu acredito que muito provavelmente Abraão orou e deve ter orado várias vezes, e isso nunca aconteceu até esse momento. Sara permanece estéril e ainda não tem nenhum filho. E agora ele está vendo seu marido orar por várias mulheres e todas voltarem a ser férteis. Gente, talvez você pode pensar que isso gerou revolta no coração de Sara, mas eu não acho que foi isso que aconteceu. E eu não acho que foi isso que aconteceu por causa do que vai acontecer no próximo capítulo, que nós vamos estudar no vídeo da semana que vem. Deus vai tornar Sara uma mulher fértil. E a Bíblia diz que Sara só pôde gerar Isaac por causa da fé que ela tinha. Eu acredito que esse evento aqui na casa de Abimeleque fortaleceu e muito a fé de Sara, porque diante dessa situação, ela percebeu e ela entendeu que não é sobre o homem, mas é sobre a vontade desse Deus, que é o autor da vida, que é quem dá ordem para que haja vida ou para que não haja vida. Foi Deus quem tornou as mulheres da casa de Abimeleque estéreis e foi Deus quem fez com que elas voltassem à fertilidade. Ele se mostrou o dono, o Senhor e o autor da vida. Ele mostrou que ele tinha poder o suficiente para tornar uma mulher estéril e para tirar ela da esterilidade. Portanto, Sara poderia confiar, porque se esse Deus que coloca na esterilidade e tira da esterilidade fez isso diante dos olhos dela, ele com certeza tinha muito poder para fazer sobre ela, que tinha um ventre já idoso. Porque para Deus não existe impossível, porque Ele é o dono da vida. Então eu acredito profundamente que esse episódio gerou uma fé muito grande no coração de Sara, de forma que semana que vem nós vamos ver que a semente foi resguardada, a semente permaneceu protegida. Deus não permitiu que a semente contaminasse, mas se mostrou o Senhor mais uma vez. Se mostrou o Deus bom e perfeito, que atua em meio a homens imperfeitos e que é capaz de garantir que a sua vontade seja estabelecida. Talvez você esteja sofrendo muito com aquilo que você vê ao seu redor, ao ver a perversão acontecendo perto de você, ou ao ver a própria instituição igreja proclamando tantas mentiras do próprio altar. Ao perceber que na igreja existe muita imoralidade, talvez isso tenha tirado a sua paz, talvez isso tenha minado a sua alegria e você tenha se questionado, será que realmente isso vai dar certo? Será que Deus de fato vai cumprir a sua promessa?
É possível? Será que vai acontecer? Ele vai voltar? A igreja algum dia estará pronta para receber o Senhor Jesus? E eu termino esse vídeo com essa história, te garantindo que sim, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Ele tem poder para fazer isso, porque Ele é o Deus que promete, e Ele é o Deus que garante que a promessa se cumpra. Creia nisso e que essa esperança inunde o seu ser, de forma que ao você contemplar essas coisas que minam a esperança e a alegria do seu coração, você consiga fixar os seus olhos na esperança que é Jesus Cristo e crer que Ele é fiel para cumprir com aquilo que prometeu, de forma que ao ver tanto desastre ao seu redor, os seus olhos consigam caçar a fonte de esperança, o fio da esperança que existe em todos os lugares, mas que somente aquele que tem olhos de fé, somente aqueles que estão firmes em Jesus Cristo podem ver. A semente foi protegida. A semente permanece resguardada e ela irá germinar em breve. Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.